Boa noite a todos, tudo bem? O pessoal está me ouvindo já? Já tem áudio, a imagem está chegando bem, o áudio está chegando bem. Estou fazendo os ajustes aqui, eu já estou online para nossas palestras. Dilene está assistindo. Boa noite, Dilene, minha amiga, tudo bem? O áudio está chegando bem aí, Paulo, Dilene. Boa noite, Ângela. Guardar um pouquinho. Legal, legal. Boa noite, Paulo. Nova Nilce, boa noite. Cláudia. O tema hoje é legal, né? Conversa boa. Planejamento reencarnatório. Escolha ou destino? E aí? O que será? Vou guardar mais um pouquinho. Falta uns minutinhos aí para começar. Boa noite, Elizabeth. Bem-vinda. Rosane. Boa noite. Bem-vinda. Ô, Ronaldo, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Como é que vai? Bem? João Alberto, boa noite. Mais um pouquinho para te aguardar. Já vamos começar a nossa conversa da noite de hoje. O tema é bom mesmo, Ângela. Também acho um tema excelente. Mais um pouquinho. Esperando o pessoal ir chegando. Temos 13 online, né? 13 pessoas online. Legal. Quando será que vamos voltar, né? A estarmos juntos no salão, nos abraçando, conversando, tomando aquele café antes e depois da palestra. Saudade, fazendo falta. As lives são legais, mantém a gente em atividade. Ô, seu Adilto, como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Oi, Tânia, tudo bem? Boa noite. As lives são bem bacaninhas, mas não é a mesma coisa, né? De estar junto, de estar ali ao vivo no salão, trocando, conversando. Eu gosto mais, me sinto mais à vontade com o público do que assim por live. A palestra para mim pela live é estranho, não me acostumei não. Já fiz algumas aí, não só aqui para o Sérgio, né, mas outras casas, mas não consigo me acostumar não. Estamos indo. Vamos lá. Eu vou começar o tema de hoje com uma prece. Vamos fazer a nossa prece para começar o nosso encontro, a nossa reunião. Vamos orar e depois a gente já entra no tema na palestra. Tá legal? São 8 horas em ponto, então podemos começar, né? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa imensa oportunidade de podermos estar juntos reunidos em Teu nome, mesmo que dessa forma tecnológica, virtual, mas com nossos pensamentos ligados a Ti e nos Teus ensinamentos. Que possamos, na noite de hoje, aqui pela Congregação Espírita João Evangelista, estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos e possamos assim compreender melhor a nossa trajetória nessa existência, na vida que estamos levando e habituados a conduzir. Esteja com cada um de nós, agora e sempre, graças a Deus. Bem, então, mais uma vez, boa noite. Esse tema foi proposto por um amigo, né? Foi o Márcio, que tá aí, ó, o Márcio Oliveira. Ele que me propôs esse tema. Falou, fala sobre isso aí e tal, vou te dar um tema. E aí ele me deu esse tema, reencarnação, planejamento reencarnatório, destino ou escolhas, né? Bem, para a gente poder começar a falar sobre se é destino ou escolha, para matar logo a dúvida e a questão, a gente primeiro tem que entender o que é reencarnação, o que é a história de planejamento reencarnatório, porque eu tenho que planejar reencarnação, né? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, no capítulo 4, ele fala sobre encarnação. Encarnação, didaticamente, né?
Aliás, Kardec ele faz a divisão didática perfeita no Livro dos Espíritos, né? Capítulo 4, se não me engano, é a encarnação, no capítulo 5 é a volta do espírito para o plano espiritual, né? O fenômeno morte, no capítulo 6 é a reencarnação. Kardec faz esse caminho bacaninha, né? Então, lá no capítulo 4, ele vai falar sobre encarnar, da necessidade do espírito de encarnar para evoluir, para conquistar as suas virtudes, né? Através das provas de esquecimento. Mesmo ainda primitivo, o espírito vai entrar na carne pela primeira vez em algum momento. Na verdade, esse é um processo que Kardec faz uma divisão didática, né? Porque o princípio inteligente, espírito, ele já vem entrando na carne já há algum tempo, né? Mas Kardec não considera esse caminho como encarnação, tá? Kardec vai começar a contar do reino hominal para frente, né? Se você pudesse fazer assim uma divisão, né? É que é um outro tema, né? Seria o estudo para a gente poder falar sobre os três reinos e tal. Mas o espírito, né, ele é criado por Deus, em algum momento, simples e ignorante. Simples na essência e na ignorância de saber. E esse espírito ele é conduzido a ficar no reino mineral, lá nas pedras, tal, ele fica lá um tempo. Mas para quê? Que utilidade? São várias, são diversas utilidades. Básico para a gente poder dar uma aqui principal é para ter pelo menos o primeiro contato com elementos químicos, né? Se você estiver no planeta Terra e pegar um princípio espiritual que foi recém-criado e colocar ele lá no Pão de Açúcar, lá preso lá na pedra lá do Pão de Açúcar, você fala, pô, para que esse cara tá lá? Primeiro, ele não é um cara, ele não é um indivíduo ainda, ele é só um princípio. E segundo, ele está ali para quê? Para ter contato com os raios ultravioleta, para ter contato com o sol, para ter contato com gás carbônico, com oxigênio, com hidrogênio, através da água, da chuva, porque ele vai precisar aprender a ter contato com isso e manipular esses tipos de substâncias, vamos assim colocar, ao longo da sua trajetória na carne. Então ele vem para a matéria, ele fica ligado, ele não vai fazer que o cara ficou encarnado é carne, né? Entrar na carne, encarnar. Como está na pedra, ele não vai estar empedrado. Não é isso que acontece. Ele está ligado ao reino mineral. Né? Ele está lá. Pode ficar tranquilo, se você chutar uma pedra na rua, não precisa pedir perdão que chutou meu irmãozinho, isso não aconteceu. Não é isso que está acontecendo, mas nas grandes regiões, as grandes pedras, as questões minerais, tem lá o seu princípio espiritual. Depois de um tempo, esse tempo pode ser alguns zilhões de anos, esse princípio espiritual vai ser ligado ao reino vegetal. Pô, para quê? Para que o cara vai ser um pé de alface e tal? Para que isso? Para quê? Para aprender a fotossíntese, a alimentação, ter contato pela primeira vez com uma coisa muito importante, que é a vida. A matéria orgânica, né? No vegetal você já tem a matéria orgânica, que é o fluido vital. Fluido vital que ele vai se utilizar, vai manipular, aprender a mexer com isso pelo resto da sua existência na matéria. Sempre que ele estiver ligado à matéria, ele para se movimentar, ele vai precisar conduzir bem esse fluido vital. Então ele vai estar lá no fluido vital, lá no reino vegetal, esse tempo todo, aprendendo a se reproduzir, aprendendo a se alimentar, ele vai aprender a lidar com esse fluido vital, vai passar lá uns zilhões de anos lá, e depois vai começar a vir no reino animal. Ainda como princípio espiritual, ainda sem ser uma individualidade, né? Ele não é um indivíduo ainda, ele não é alguém ainda, ele é só um princípio, né? E aí no reino animal, ele vai começar pelos animais mais simples, né? Vai estar lá em alguns insetozinhos, tal. Nem toda baratinha tem o princípio espiritual, porque nem toda a matéria orgânica tem princípio espiritual ligado a ela, né? Mas ele vai estar lá nos insetozinhos, no reino da água, por exemplo, na esponja, principalmente na esponja, vai ter vários princípios espirituais ligados ali àquele animal, né? Aprender o movimento de abre e fecha, de músculos, movimentação de músculos, e ele vai estar ali se desenvolvendo, até que ele vai passar a estar em animais mais complexos, animais de porte maiores, animais onde você já começa a perceber individualidade, quando ele começa ali a construir um perispírito, quando ele começa ali já ser uma individualidade, o princípio inteligente, você começa a ver animais diferentes, um animal, apesar de todo, um cachorro,
O cachorro tem o seu instinto, todos eles têm um instinto, mas dependendo do animal, às vezes da mesma raça, você percebe uma inteligência mais sutil do que no outro, não é que ele não tem inteligência, é que predomina o instinto no animal do que a inteligência. E ele vai evoluindo dentro do reino animal, ele vai evoluindo até que ele sai do reino animal e entra no reino animal racional, que alguns conseguem chamar de reino hominal. Tudo bem, pode chamar de reino hominal para poder a gente didaticamente entender, mas na verdade ele sai do animal irracional para o animal racional, que é o homem. E ali ele começa é aí, na primeira vez que ele vai entrar, né, que ele vai encarnar, né, que ele vai entrar realmente na carne, no reino hominal, é que Kardec chama de encarnação. É a partir daí o estudo da encarnação. Né? Para trás, Kardec não se preocupa com isso, ele não estuda daí. Ele estuda daí em diante. Por quê? Porque é daqui em diante da encarnação que você vai ter uma coisa bem legal, que esse princípio espiritual, que agora é um indivíduo, né, é um espírito no reino nominal, mesmo na sua encarnação, na sua primeira entrada na carne, ele ganha uma coisa que ele nunca teve, que é uma coisa chamada livre-arbítrio. Ah, claro que ele vai ter um livre-arbítrio condizente, referente à condição evolutiva e intelectual dele, não tenha dúvida disso. É bem diferente. Né? A quantidade de conhecimentos que ele tem acumulado ainda é muito primitiva, é muito pequena ainda. Mas ele vai ter um livre-arbítrio referente a isso. Né? Esse é o grande negócio, né? Porque é o livre-arbítrio que vai conduzir você nas suas escolhas daqui em diante. E aí ele vai encarnar, vai desencarnar, né? A matéria vai acabar, vai acontecer o fenômeno biológico chamado morte, isso vai acontecer, natural. Ele vai voltar para o plano espiritual e vai começar a retornar dentro do seu projeto evolutivo, vai voltar a retornar. E quando ele retorna novamente na carne, é que Kardec começa a chamar de reencarnação, ou seja, encarnar, entrar na carne. Reencarnar, entrar na carne novamente. Reentrar na carne, entrar na carne novamente. E o tema de hoje, a conversa de hoje, é exatamente sobre isso, sobre o planejamento reencarnatório. Nós vamos tentar focar no espírito que já está nessa luta já há muito tempo, de muitas reencarnações. Nós, por exemplo, né? Espíritos como nós, né? Pessoas como nós, que estamos nessa lida de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, já há algum tempo. Né? Então, a pergunta que foi feita no tema, né, é que se esse planejamento reencarnatório é escolha ou é um destino. Né? Bem, o destino é meio que ligado a acaso ou a questão você pode achar que o destino é acaso, ou pode achar que o destino é um lugar fechado, né? Um projeto já fechado. Tem que acontecer aquilo, ninguém pode modificar, porque é o destino do cara acontecer, viver aquilo. Né? Bem, isso não existe, né? Porque nós só somos destinados a uma coisa, que é a perfeição. Nós somos destinados ao sucesso, à perfeição, a nos tornarmos espíritos perfeitos. Coisas que não somos ainda. E por não sermos ainda perfeitos, até por estar bem distante disso, é que precisamos da reencarnação, da entrada na carne, para quê? Para dois grandes motivos. Um, para provar conhecimentos. E outro, para expiar faltas. Puxa, provar conhecimentos, saborear conhecimentos, é exatamente isso. Quando você desencarna, que você chega no plano espiritual, você começa a tomar consciência da realidade das coisas. Você começa a ver que você não morreu, que a vida continua, que você continua vivo. E você começa a perceber, dependendo do grau evolutivo ou do momento, mas em algum momento você vai começar a perceber que as escolhas ruins que você fez na sua última existência, nas existências anteriores, elas afetam a sua continuidade, a sua vida no plano espiritual. Vamos só poder usar os mesmos termos de Kardec, né? Essa vida no plano espiritual entre reencarnações, né? Eu reencarnei, vivi lá 90 anos na carne, papai, desencarnei, pum, cheguei no plano espiritual. Vou reencarnar de novo. Essa situação se chama erraticidade, o espírito errante. Não tem nada a ver de errado.
nem de que está vagando por aí. É uma terminologia de espírita que Kardec se utiliza para classificar o espírito que ainda precisa reencarnar. Porque há espíritos no plano espiritual que não precisam mais reencarnar, não são espíritos errantes. Errantes são todos os espíritos que precisam ainda reencarnar. Então, para a gente poder entender que esse camarada que chega na erraticidade, para a gente poder começar a falar a terminologia espírita, né, sugerida por Kardec, o cara chega na espiritualidade após o seu desenlace e ali, como eu vinha falando, ele começa a perceber que as escolhas ruins que ele fez têm consequências, afetam a sua continuidade, a sua existência. E qual é o desejo desse cara? Qual é o seu desejo? O seu desejo é viver mal ou é viver bem? Você deseja ter uma vida com sofrimento e dor ou uma vida feliz? Todos nós buscamos a felicidade. É inato esse desejo em nós, porque esse é o nosso objetivo, ser feliz. Para ser feliz temos que ser perfeitos. Mas quando chegamos na erraticidade e nos deparamos com as nossas más inclinações, com as nossas más escolhas e as consequências, como elas nos afetam, nosso desejo é o de retornar, renascer. Para quê? Para consertar esses erros. Mas nós, ali no plano espiritual, ali na erraticidade, nós temos a consciência do que está acontecendo. Nós temos a absoluta certeza e aprendemos o que é o certo. Porque o espírito evolui no plano espiritual, ele evolui na erraticidade. Ele aprende, ele cresce, ele constrói, ele adquire e constrói novos conhecimentos. Então, esse espírito que começa a tomar um conhecimento sobre as suas más escolhas, sobre as suas más inclinações, sobre as consequências dessas escolhas feitas ruins na última existência, ele quer o quê? Ele quer parar de sofrer isso. Então, o que ele precisa? O que ele deseja? Ele deseja resolver esse problema. E para resolver o problema, olha, mas eu já aprendi, eu já sei. Tá legal, eu sei que você sabe, eu sei que você aprendeu. Mas você tem que provar que você aprendeu, tem que fazer uma provinha. E fazer a prova é reencarnar, porque a reencarnação traz a bênção do esquecimento. Esse esquecimento ele é muito importante, porque eu preciso fazer as coisas por desejo, por eu ter me modificado realmente, por uma transformação moral. Uma coisa é eu não fazer algo errado porque eu sei das consequências. Mas eu estou com um desejo danado de fazer aquilo errado. Outra coisa é eu não querer mais fazer aquele errado. Aquele negócio errado eu já não sinto mais prazer fazendo. Isso é diferente. E essa é a prova. É claro que no estado evolutivo que nós nos encontramos, e com conhecimento espírita que abre a nossa mente e traz essas notícias para nós, acaba que a gente se movimenta dentro da carne, sabendo que não pode pisar na bola, mesmo desejando muito fazer aquilo. É um avanço, mas ainda não é bom. O bom é você não ter mais desejo sobre aquilo. Isso que é o bom. Né? Por exemplo, um exemplo bobo, bem infantil, para a gente poder só conversar aqui. Na televisão, eu chego em casa, está lá na televisão, um avião que caiu e matou um monte de gente, aí tem a perna de um numa árvore, o membro do outro no mato, lá na floresta, e a televisão, o jornal, tá passando isso tudo e o cara avisa, olha, cenas fortes a seguir, e não sei o quê, e para desmembramento do piloto, não sei o quê, que morreu assim, e você fica ali assistindo aquilo. Você assiste aquilo por quê? Porque você gosta daquilo. Porque aquilo no fundo te faz bem. Porque você se afiniza com aquele pensamento. Isso é ruim. Não é ruim? É ruim, porque aquilo ali não é o bem, aquilo ali é o mal. É uma notícia, você tem que saber, tem que saber que caiu o avião. Eu não preciso saber esses detalhes sórdidos todos. Eu não preciso ficar ali contemplando toda essa dor e essa desgraça. Agora, quando eu paro para assistir, mesmo que depois eu fale mal, absurdo o cara botar um negócio assim na televisão, né? Olha que loucura, uma televisão aberta, entra na minha casa com essa imagem, mas eu podia trocar o canal. Eu podia trocar o programa, eu podia desligar a televisão, mas eu assisti até o final. Isso é ruim. Agora, quando eu, espírita, tô louco de vontade de ver aquelas cenas todas, mas não assisto, porque eu sei que aquilo ali é estar me afinizando com o mal, com vibrações ruins, etc e tal, vale o ponto? Vale o ponto, mas se eu ficar sofrendo porque eu não estou vendo, puxa, queria tanto ver, mas eu sou espírita, eu não posso fazer isso. É um exemplo só, né? Uma brincadeira, mas isso acontece.
Isso acontece. Isso acontece mesmo. Né? O João Alberto está lembrando aqui da lei de causa e efeito. É exatamente sobre isso que eu estou falando. A expiação é a reparação, dentro da lei de causa e efeito. Então, eu preciso reencarnar para provar conhecimento, para saborear, mostrar que eu aprendi realmente com a bênção do esquecimento, porque vai ser uma coisa natural, vai ser algo que vai realmente expandir, sair de mim de forma natural, e eu vou vivenciar aquilo e vou provar que realmente eu não tenho mais aqueles desejos. Eu já não me afinizo mais com aquele tipo de notícia. Ah, caiu o avião, tá legal. Ih, que chato, né? Que tragédia. Vamos fazer uma prece para as pessoas do avião que caíram e tal. Eu não preciso saber detalhes, eu não quero ver. Não me interessa mais. Eu já passo por isso. Né? Estou dando esse exemplo, mas a gente está falando de coisas que podem ser muito mais complexas do que uma notícia ruim na televisão. E nós acabamos por nos envolver com essas situações, né? Então, a reencarnação, ela tem esse principal objetivo, saborear conhecimento. Mas também tem o objetivo que o João citou agora, que é a reparação, que é a expiação. Ou seja, eu preciso nascer de novo para reparar com a vida os erros que eu cometi com a vida, os crimes que eu cometi com a vida. Eu preciso reparar isso. Eu preciso me ajustar. Porque eu preciso pagar essa conta, eu preciso pagar até o último centavo, como dizia Jesus. Eu preciso me acertar com a vida e não porque não vai restar nem um centavo na minha existência. Ao longo da minha trajetória, eu vou pagar toda a minha dívida. E aí, quando eu estou na erraticidade, que eu consigo enxergar isso, ora, eu quero o quê? Eu quero pagar a conta toda, vamos lá, eu quero pagar a conta toda, mas eu tenho saldo para poder pagar isso tudo? Eu posso pagar isso? Eu posso, vou lá, vou pagar isso, deixa eu nascer de novo que eu vou... Não tenho esse saldo. Então eu tenho que pagar aos pouquinhos, eu tenho que pagar aquilo que dá. Até porque, muitas das vezes, essa conta que eu tenho para acertar é com outros espíritos. Geralmente é assim que funciona, né? Geralmente são com outros espíritos. E nem todos estão na mesma trajetória reencarnatória. Ou seja, nem todos estão para reencarnar ou já reencarnados. Então eu tenho que ver aquele grupo que já está reencarnado, que me afeta e que me ajuda, e que vai me auxiliar, o melhor caminho para que eu possa ir e ver o que vai dar, o que eu consigo fazer. Né? Mas não existe o destino, o projeto fechado. Olha, você vai nascer, você aos 28 anos de idade vai se tornar espírita, e aí você vai abrir um orfanato e vai cuidar de 332 crianças. Não são 333, nem 331, são 332 crianças, sendo 26 meninas e o resto... Isso não existe. Essa precisão, esse destino, isso não acontece. Olha, cara, tu vai reencarnar aos 28 anos, tu vai aparecer uma proposta de você se tornar espírita. Dentro dessa proposta espírita, a ideia é que você construa um orfanato para crianças, mais para menino do que para menina, porque você foi um delinquente, você cometeu muitos crimes contra a criança, contra os meninos. Então é uma hora de você reparar com a vida. Nem todos aqueles meninos que você fez mal, você vai poder reparar, porque eles não estão reencarnados ainda, mas só em você estar diante da vida, auxiliando outros meninos e reparando esse teu erro do passado, já vai dar para você caminhar e resolver essa questão. E vamos para frente. Esse é o projeto. Isso que a gente está planejando. Aí você reencarna, aos 28 anos, você tem uma proposta espírita, mas você, poxa, esse negócio de espiritismo, não, esse negócio é meio esquisito, eu vou para outra religião, e você vai para outra religião, opção sua, aí chega lá, mesmo assim aparece a proposta de abrir o orfanato, você fala, orfanato não, essas crianças espirralhas chato, essas crianças gritando no meu ouvido, não, eu vou fazer um asilo, eu vou para os velhinhos. Mas você faz um belíssimo projeto para velhinhos e uma outra linha religiosa. E aí, não funcionou? Funcionou também, claro que funcionou. Foi legal, foi bacana, foi show, ótimo, ponto. Foi ponto para você. Legal, funcionou. Você conseguiu andar aquele degrauzinho para frente. Porque, às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu queria saber qual é a minha missão nessa reencarnação. É muito simples. Claro que cada um tem uma coisa mais específica, né? E aí, cada um acaba sabendo a sua e tal. Mas a missão de todos nós na reencarnação é muito simples, é uma só. É desencarnar
melhor moralmente do que quando reencarnou. É só isso. Você reencarna numa faixa evolutiva e o objetivo é quando você chegar ao desencarne, você desencarnar melhor do que quando você reencarnou. Então você entra na carne X e tem que sair da carne X mais 2. Não deu para sair X mais 2, sair X mais 1. Bacana. Esse é o projeto. Essa é a ideia. Ah, sair X, sair igual. Pô, cara, sair igual, perdeu tempo. Perdeu a reencarnação, perdeu tempo. Eu saí X, mas saí com uma potência aí meio negativa aí, sair numa raiz negativa. Pô, deu ruim. Então você contraiu mais débitos. Isso pode acontecer. Você não vai retroagir evolutivamente, mas você vai se afastar do ponto evolutivo. Imagina que a evolução é uma linha reta. Não é, né? Mas imagina, só para a gente poder didaticamente conversar aqui, senão vai ser um exercício de fantasia. Então, para a gente poder ter uma ideia, vamos imaginar que a evolução é uma linha reta. Então o espírito chega lá, simples, ignorante, essa é uma linha reta. Pá. Em algum momento, né, nós chegamos nesse ponto evolutivo aqui, ainda falta a beça para cima, mas chegamos nesse ponto evolutivo e em vez de andar para frente, a gente começou a andar para o lado. E fomos nos afastando do ponto evolutivo. O ponto evolutivo é que eu tenho que chegar aqui para ir para cá. Então eu continuo na mesma faixa, eu continuo na mesma linha, na mesma faixa evolutiva, só que eu estou me afastando. Eu não retroagi. O espírito não degradou moralmente, ele apenas se afastou da faixa evolutiva, do ponto de evolução. Esses somos nós, que temos que fazer esse caminho todo de volta para chegar aqui e voltar no processo evolutivo. Então, muitas das vezes, nós estamos só recuperando o terreno que a gente perdeu, que a gente se afastou. A gente ficou muito longe da estação. Vamos dizer, pensa numa estação de trem e aquela estação ali, você tem que pegar o trem para poder continuar para frente. Só que você pegou o trem para o lado. E você foi cada vez mais para longe. Então, você está voltando, tem que voltar tudo, estação por estação, até chegar naquela estação que vai te levar para o destino, que é o ponto de evolução. Então, esse planejamento reencarnatório, ele ocorre, né, muitas das vezes não ocorre com muita riqueza de detalhes, né? O espírito reencarnante, geralmente, ele pede muitas provas, mas ele não tem essa riqueza, até porque os detalhes não podem ser escritos, né? Porque o destino não existe, né? São escolhas, realmente, respondendo à pergunta do tema, né? São escolhas, são realmente escolhas que são feitas pelo espírito, mas o espírito nem sempre tem condições de decidir todas as suas escolhas, todos os seus problemas de uma vez. Então, geralmente o espírito ele é auxiliado, ele é amparado, né, por alguém. Existem alguns livros na literatura espírita, né, o Missionários da Luz conta a história do... Esqueci o nome do cara, é o Segismundo, né, que ele conta a história do Segismundo reencarnando, que é um espírito mediano, evolução mediana, um cara que matou o outro com uma facada na barriga na vida anterior, esfaqueou o cara, mas ele foi lá buscar o cara, fez o bem pelo cara, o cara já reencarnou, ele agora vai nascer como filho desse cara, mas ele, no plano espiritual, na erraticidade, esse Segismundo, ele melhorou muito, ele se transformou numa pessoa muito boa, um cara muito considerado na colônia, lá nessa história de colônia, lá para quem gosta, e ele estava lá nessa história, contando a história do livro, né? Um capítulo do livro do Segismundo, e aí tem todo um planejamento reencarnatório nos detalhes. André Luiz conta os detalhes da reencarnação, do mentor Alexandre manipulando, estimulando o espermatozoide vencedor para fecundar o óvulo, fazer o corpo físico correto. Bem, tudo isso são teorias. Kardec não falou nada disso, os espíritos ainda não confirmaram sobre nada disso. Mas o que nós sabemos, que é o que Kardec já disse, que os espíritos já confirmaram e trouxeram por outras obras, é que existe sim essa conversa. Se existe assim, aquele planejamento todo muito complexo, esmiuçado, que o André Luiz falou, a gente não sabe se existe. Porque isso foi só o André Luiz que falou, ninguém mais falou sobre isso. Então, não estou dizendo que não é assim, mas estou dizendo que não existe a confirmação.
E nós não podemos esquecer que nós espíritas trabalhamos com a confirmação universal dos ensinos dos espíritos. O método de Kardec, né, o CUEE, o CUI, que é confirmação universal dos ensinos dos espíritos, utilizado por Kardec na codificação e orientado pelo próprio Kardec para que sempre que houvesse uma nova notícia, se utilizasse esse método de confirmação universal do ensino dos espíritos. Mas aqui no Brasil, o espiritismo tupiniquim não gosta muito dessa situação, não gosta muito de confirmar essas coisas, prefere receber as mensagens e aceitar como verdade, mas enfim, existem as notícias, legal, bacana, tal, mas a gente não sabe. O que a gente sabe, na verdade, é que existe o planejamento, que existe, se é dessa forma, esse detalhe, essa riqueza de detalhes, a gente não sabe. Mas a gente sabe que existe o planejamento e que esse planejamento, ele é sim discutido com alguém ou com outros espíritos, com um ou dois ou mais, que espíritos mais evoluídos do que o camarada que está no processo reencarnatório e que vão auxiliar na escolha das provas. Tem uma história muito legal, e é só uma história, se eu não me engano, eu não vou saber o nome do livro mais, tem muitos anos que eu li esse livro, mas engraçado que é uma história que eu sempre fico contando, mas uma falha, né? Não lembro o nome do livro. Mas eu sei que é do Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier, não sei se é O Estante da Vida, Casos, não lembro mais, infelizmente não estou conseguindo lembrar o nome do livro. A história veio agora aqui na minha mente, eu vou contar para vocês essa história. Que um camarada que chega na erraticidade, no plano espiritual, esse cara chega e começa a ter a consciência das suas más escolhas, né? Começa a achar que fez muita coisa errada, que tem que se acertar muito com a vida, né? Vai ter a conta a pagar é alta para ele, o tamanho das besteiras dele, e aí ele chama lá o mentor, o cara, né? O Hilário Silva não fala sobre esse planejamento lá, tal, é uma coisa mais simples, conforme Kardec fala no livro dos Espíritos. Ele fala que ele conversa com algumas pessoas, e aí ele fala com o mentor dele, o cara que está ajudando ele lá. Ele fala pro cara, olha só, o amigo espiritual, ele fala pro cara, olha só, eu decidi aqui que o que eu quero, se eu quero, eu posso pedir para reencarnar. Eu bolei aqui uma estrutura, eu queria reencarnar dessa forma, se for possível, para poder acertar os erros que eu fiz no passado, as besteiras que eu fiz. Eu estou muito arrependido e eu quero muito reparar esses meus erros. E aí o amigo espiritual dele falou, poxa, que legal, bacana, você conseguiu compreender isso, eu percebo que esse teu desejo é realmente sincero. Diz aí, como é que é o projeto, como é que você quer vir? Como é que você quer nascer novamente? Você quer nascer como? Ele falou, eu quero nascer mudo, cego, surdo, sem braço, sem uma perna. Ao longo da minha trajetória, eu quero ficar completamente louco, preciso ficar louco e que eu perca a outra perna. Eu acho que só assim eu consigo pagar as dívidas que eu tenho com todos os irmãos, com todas as pessoas que eu prejudiquei. Eu acho que essa é a forma correta de eu experimentar uma nova existência na matéria, com toda essa dor e todo esse sofrimento. E o amigo espiritual dele olhou para ele e falou, pô, cara, barra pesada, é um pedido denso, né? Muito, muito difícil, né? Uma existência de muita dor. Mas eu vou levar o teu pedido às esferas superiores e vou ver o que eles me respondem. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí passa um tempo, o amigo espiritual procura ele e fala, ó, eu já tenho a resposta do seu pedido. E aí o cara fica todo eufórico, fala, e aí, é positivo? Eu vou conseguir aquilo que eu pedi? O cara, ó, praticamente tudo que você pediu, que você solicitou, vai ser atendido. Porém, a forma é que vai ser diferente. Em vez de você vir cego, surdo, mudo, sem os braços, sem uma perna, ficando louco no meio da existência e perdendo a outra perna, em vez de você vai nascer normal. Você vai ser perfeito. E o cara fala, pô, perfeito, não cabe para mim, eu não mereço isso, galera. Mas você vai ser médium. Você vai ser perfeito, mas com 16, 17 anos vai surgir uma mediunidade em você vai ser médium. E aí você vai encontrar uma casa espírita, pessoas que vão te orientar, que vai estar na sua trajetória. Essas pessoas vão te orientar, vão te auxiliar, e você vai ser médium espírita. E aí, uma vez na semana, você vai se doar dentro da casa espírita, e aí você vai ser cego, surdo, mudo,
não vai ter o braço, não vai ter os dois braços, não vai ter uma perna, você vai sentir todas essas sensações para os irmãos que assim se encontram no plano espiritual se manifestarem através de você. Topa? Pô, o cara tirou a loteria, 13 pontos. Ó, mas nem tudo você... Claro que com esse projeto você não vai resgatar tudo que você pensa que você vai resgatar. Mas é um grande projeto para que você possa começar a trabalhar a caridade, trabalhar no bem, e assim você ir amenizando a dor de tantas pessoas que você realmente impôs o sofrimento. E o cara topou, o cara aceitou, o cara falou, pô, beleza, bacana, tô dentro, esse é o projeto que eu quero. E o cara reencarnou com essa proposta. Essa foi a proposta dele, e não deu outra. Quando ele foi adolescente, apareceu a mediunidade, e ele foi conduzido a uma casa espírita, tinham pessoas próximas que orientaram ele, ali ele educou a mediunidade dele, né? Ele educou a sua mediunidade, começou a trabalhar na casa espírita, até que né? Claro, ele com esquecimento do passado, achando que era tudo da cabeça dele, ele que estava começando a fazer essas coisas todas. Ele era um cara muito bom, um cara bacana, ele era caridoso, ele era um bom médium, era um médium de grandes potenciais dentro daquela casa espírita, uma casa pequena, ele chamava a atenção, até que alguém falou no ouvido dele, um espírito se manifestou e falou no ouvido dele, falou, olha, cara, você é muito bom para isso aqui, pô. Você tem que fazer muito mais caridade do que você está fazendo. O que você está fazendo de caridade é pouco. Como ele trazia o espírito imortal, aquele no fundo, aquela consciência de culpa, ele foi dando ouvidos para essa voz. E dentro daquela casa espírita tratavam ele como um super médium, o cara maravilhoso, espetacular, fazia curas, trabalhava na área de desobsessão, era receitista, trazia receita de remédios que curavam pessoas, tinham filas para serem atendidas por ele, até que o cara falou para ele, ó, rapaz, você está aqui nesse negócio, você precisa parar de trabalhar e se dedicar 24 horas só fazendo isso, que você vai ajudar muito mais pessoas. Mas para que isso aconteça, você precisa comer, né? Você precisa viver, você precisa se vestir, você precisa pagar o aluguel da sua casa, você precisa morar. Então você vai ter que cobrar. E aí ele se afasta da casa espírita e começa a cobrar, a fazer isso tudo, né? E aí, qual é o final da história? O final da história é que esse cara perdeu uma oportunidade linda que a vida deu para ele de resgatar os seus erros, porque ele passou a deixar de fazer a caridade. O principal da mediunidade dele era ser uma ferramenta para o bem, para fazer caridade. E aí os espíritos benfeitores foram se afastando, porque começaram a ver que os interesses dele eram mais materiais, ele se tornou muito mais materialista do que as questões espirituais. Ou seja, ele, mais uma vez, cometeu os seus enganos e perdeu a proposta reencarnatória. E aí, inferno para esse cara? Não, desencarnou, vai ver as besteiras que fez de novo e a vida vai dar uma nova oportunidade para ele. Porque Deus é maravilhosamente justo e bom. A beleza da reencarnação está nessa questão da justiça de Deus. É isso que é bacana, né, no conceito de reencarnação. É você ver a beleza da justiça divina, de ser infinitamente bom e justo, né? Porque quis Deus que eu fosse perfeito, mas quis Deus que eu chegasse à perfeição através dos meus méritos. Certa vez eu estava lendo um livro, esse eu sei dizer, é o Pedagogia Espírita, e o autor dizia assim, olha, o espírita é uma alma forte. Eu falei, caramba, pô, que legal, né? Eu olhei assim e falei, puxa, alma forte, o espírita é forte. Eu falei, pô, legal isso, gostei. Do Herculano Pires o livro, Pedagogia Espírita. E aí, na edição que eu tinha, essa frase estava no final da página. E aí eu parei para refletir, falei, puxa, o espírito é uma alma forte. Eu achei isso tão poético e profundo, né? Mas eu acho que eu não entendi naquele momento o conceito do Herculano Pires. E aí, quando eu virei a página, ele falava assim, ó, sim, porque precisa ser muito forte para entender que a causa das suas dores está nele mesmo. É verdade. A causa das nossas dores somos nós mesmos. Então, quando fazemos um projeto, um planejamento reencarnatório, tem que ser levado em conta as nossas más tendências e más inclinações, porque nós não vamos acertar tudo com a vida. Muitas das coisas ruins nós vamos trazer. É por isso que a doutrina espírita fala tanto em reforma íntima, em transformação moral. E você tem que tentar ser a melhor versão de você todos os dias, a cada dia que passa. E mesmo assim você vai escorregar, vai fazer besteira, vai magoar pessoas que você ama, que você quer bem.
Você vai cometer esses enganos, esses erros, porque é da natureza da sua inferioridade, faz parte da sua existência ainda. Você não consegue ser ainda assim. Quando eu falo você, eu falo eu também, né? Nós somos assim. Nós não conseguimos ainda sermos bons. Ainda cometemos muitos desatinos, ainda cometemos muitas besteiras, muitas bobagens, nos arrependemos. Mas, por ser espírita, entendemos que faz parte do nosso processo. E, apesar de acender a luzinha de alerta, fica aquele alerta, fala, poxa, eu ainda estou fazendo essa besteira, não era para estar fazendo mais. Mas, vida que segue. Eu tenho que continuar experimentando, até vai chegar o dia que eu não vou cometer mais esse erro. Na pergunta 919, lá do Livro dos Espíritos, né, Kardec dá uma prensa nos espíritos. Fala, ó, esse negócio de transformação moral, de tem que amar o próximo, tem que fazer o bem, tá tudo muito bonito. Eu estou entendendo tudo, bacana, legal, eu entendi tudo. Mas como é que eu faço isso? Eu quero uma receita, eu quero uma coisa prática. Como eu faço isso? Kardec aperta os caras, fala, que bonito, mas como é que eu faço? É Jesus para lá, Jesus para cá, tá tudo lindo, mas como é que eu faço isso? Kardec pergunta, eu quero saber como é que eu faço isso. E aí o espírito que vem responder a Kardec é o Agostinho, Santo Agostinho, né, para a Igreja Católica, um dos pais da Igreja Católica, né, dos dogmas católicos modernos, e ele vem responder a Kardec, ele que vem trazer essa resposta. E aí Agostinho diz o seguinte, Agostinho fala, olha, faz que nem eu fiz. O exemplo prático. Agostinho veio dar a resposta porque ele tinha o método, né? Ele trouxe um método. Olha, o que eu fazia na minha última existência na carne? Eu, toda noite, antes de dormir, eu fazia a minha oração, eu agradecia a Deus, ao Pai, por tudo aquilo que eu tinha acertado. Tudo aquilo que eu fiz certo ao longo do dia, eu agradecia a Deus. Poxa, que legal, fiz o bem, acertei, não cometi erros, mas quando eu ia para outra parte dos erros do dia, né, da análise dos erros, né, era uma balança diária, né, entre os meus acertos e os meus erros, Agostinho falando isso, eu percebia que eu tinha que pedir perdão a Deus pelos erros cometidos, pelas minhas falhas. E eu pedi esse perdão e pedi a Deus que Ele me desse a oportunidade, ainda nessa existência, de eu consertar esses erros. Se eu errei com alguma pessoa, que aquela pessoa mesma ou outra, mais para frente, quando eu já tivesse esquecido, tivesse uma situação semelhante, para que daquela vez eu não errasse, eu acertasse. E assim, me policiando de erro em erro, avaliando acertos e erros, mas olhando mais para os erros, me policiando dia após dia, noite após noite, na minha análise diária do meu comportamento, eu fui aumentando, né, o peso da balança dos acertos, né? Eu tive muito mais acertos do que erros no final da existência. E assim eu consegui dar o meu passo evolutivo. Foi assim que eu fiz a minha reforma íntima, a minha transformação moral. Daí o método. Daí. É fácil fazer? Não. Não é fácil. Mas é possível? É possível fazer. Não é fácil, mas é possível. Então, respondendo novamente a pergunta do tema, não temos destino, está claro que não temos destino, é uma escolha, inclusive na questão, eu separei a questão aqui, eu vou até ler. Pode ler, não, mas eu vou ler aqui a questão. Ó. No item 5 do capítulo 6 do livro dos Espíritos, na escolha das provas, Kardec fala assim, ó, no estado errante, ou seja, o espírito que está entre encarnações, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E aí os espíritos respondem para Kardec. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele não escolhe a exatidão, os detalhes das provas, porque aí você teria destino. Ele escolhe o gênero das provas. Né? Então, ele é um cara com mais inclinações, ele foi bandido na outra existência. Ele vai escolher encarnar onde? Nessa existência? No meio de bandidos. Para que ele possa ter essa prova e não se transformar num bandido, porque ele já foi numa outra existência. Entendeu a analogia? Ele vai escolher isso, o caminho que ele vai escolher, o gênero dele é esse. Agora, aonde que ele vai, qual vai ser os crimes que ele vai ficar suscetível, isso aí ele não tem como saber, não tem como fazer esse planejamento. Né?
Geralmente a gente consegue, no planejamento reencarnatório, escolher as provas, né, e as expiações que mais tenham ferido a vida, né, aquelas nossas maiores dívidas, né. Às vezes a gente faz um pacote das pequenas e deixa a maior para uma outra existência, né? E tenta arrematar um monte de pequenos probleminhas para poder se preparar e dar uma puxada evolutiva para se preparar para numa próxima existência você encarar de frente e ter mais bagagem espiritual para encarar o grande problema que é. Às vezes o seu problema é muito grande, né? Eu certa vez conversei com um espírito, e a gente batendo papo numa reunião mediúnica, né? Eu não sei se eu já contei essa história aqui, se eu estiver contando, me perdoa, vou estar me repetindo, mas eu lembrei dessa história agora. E esse cara, ele estava preparado para nascer, ele estava preparado para reencarnar. Havia uma preparação para reencarnar, ele era um cara muito lúcido na conversa muito lúcida, tranquilo, cara, gente boa, bom de conversar, ele não maltratou o médio, veio bem, veio tranquilo, mas um espírito ainda muito perturbado com o problema dele, que era reencarnar. E ele falou para mim, olha, eu não quero nascer de novo, estou me trazendo aqui para conversar com um monte de gente, hoje eu estou vindo conversar com você, eu já estive aqui, conversei com outras pessoas, em outras reuniões, mas já expliquei para o pessoal, eu não quero nascer de novo, eu não quero reencarnar. Na verdade, eu nem posso reencarnar. E aí eu falei para ele, pô, mas por que você não quer? Por que você não pode? Me conta a tua história, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo aí. E aí ele me contou a história dele. A história dele é o seguinte, ele na última existência na carne, ele viveu, quem criou ele foi a avó dele. E ele foi criado com a avó, né? Criado com a avó. E a avó dele ficou muito doente, ele não tinha pai, não tinha mãe, foi abandonado, ele não chegou a conhecer os seus pais. E ele foi criado pela avó com muito amor, mas quando ele se tornou adolescente, a avó ficou muito doente, muito doente. E quem cuidava dela era ele. E eles viviam num lugar meio afastado, numa condição meio de roça, assim, tipo um sítiozinho que era as terras da avó, e era um lugar de muito sofrimento, e tinha que andar muito ao longo do dia para poder ir para a escola a pé, voltar a pé para a escola, e os colegas passeando, indo para a cidade, para o centro da cidade para cinema, para namorar com as meninas, etc, para as lanchonetes, e ele, já naquela época, ele não podia, porque ele tinha que voltar para casa, e era muito tempo caminhando até chegar em casa por causa da avó, que a avó não podia ficar sozinha. E aí ele passou a ir ao banco para buscar o dinheiro da vozinha. Era ele que pegava o dinheiro, que era o dinheiro que sustentava a casa. E aí um dia ele teve uma brilhante ideia. Ele falou, pô, minha avó não vai melhorar. Eu estou perdendo o melhor período da minha vida cuidando dela. Gosto muito dela, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Por mais que eu cuide dela, ela não vai ficar boa. Ela é degenerativa, a doença, ela vai morrer. Então eu vou só acelerar o processo. E ele falou isso para mim, eu só acelerei o processo. Ela ia morrer de qualquer maneira. Todos nós vamos morrer de qualquer maneira. E ele falou, só acelerei o processo. Ele deu uma paulada nela, matou a velhinha, enterrou a velhinha no próprio quintal, era dia de pagamento. À noite ele enterrou a velhinha no quintal, pegou as coisas dele, botou numa carroça, passou na farmácia, olha a conta do cara, pagou a conta na farmácia, tinha uma conta na farmácia, falou pro farmacêutico que ele ia viajar com a avó, que a avó estava doente, queria ver uns parentes, estava com medo de morrer e tal, e ela estava dormindo na carroça, que ele já estava indo, e saiu, o cara deu tchau para ele, um bom menino, conhecido, né? Foi criado, aí todo mundo conhecia, né, e chegou em algum momento, ele vem em outra cidade lá, ele vendeu a carroça, se desfez e seguiu a vida dele. O que aconteceu com esse cara? Ele casou, teve filho, viveu a vida, nunca foi pego pelo crime. A consciência de quando ele chega no plano espiritual, a consciência de culpa dele está muito grande. Então ele é arrastado para um lugar trevoso, sombrio, ele passa um sufoco muito grande, ele passa um projeto de dor muito grande, muito grande. Ele relata um sofrimento muito grande no plano espiritual após o desenlace por causa da consciência de culpa, que leva ele para uma condição vibratória muito ruim. Porque ele sabia que ele nunca tinha pago o crime que ele cometeu. Só ele sabia daquele crime e ele sabia que ele a conta não estava paga, né? Que ele não tinha sido punido por aquele crime, que não trazia paz para ele. E aí ele chega no plano espiritual com essa culpa
e sofre muito até que um dia esse sofrimento acaba, essa dor acaba, né? E esse dia pode ser muitos anos, algumas décadas. E aí ele é resgatado e tal, e ele fica num projeto onde ele começa a tomar conhecimento das coisas, se arrepende, começa a trabalhar no bem, começa a fazer o bem, começa a auxiliar a fazer o bem, tem a oportunidade de se encontrar com a avó, que está evolutivamente numa situação melhor do que a dele, pede perdão, ela sorri, perdoa ele, e ele nunca mais vê a avó. E aquilo na cabeça dele fica que, pô, que perdão é esse? Ela me perdoa, mas nunca mais eu vi. E aí o problema é que ele aceita reencarnar. Então, vai reencarnar, tá, então o projeto vai ser esse. Ele vai reencarnar, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, tá legal, tal, mas você vai ter uma mãe amorosa que vai te ajudar. Dessa vez, você vai ter uma mãe muito amorosa que vai te ajudar. Ele, pô, que bom, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é ótimo. Ele tá todo feliz e animado, todo pimpão, que ele vai reencarnar com uma mãe amorosa que ele não teve na última existência. Aquilo era muito importante para ele. Quando ele vê que a mãe que ele vai reencarnar é a avó ia ser a nova mãe dele. A avó já estava reencarnada e o projeto era ele reencarnar como filho dela. Ele recua. Porque ele não mudou, ele não acredita em perdão. Então ele acha que ela não vai perdoar. E esse era o problema reencarnatório dele. Ou seja, dentro do planejamento reencarnatório dele, ele aceitava a prova, as expiações, mas um detalhe que era a necessidade dele vir como filho daquela mulher. E depois eu soube que a ideia era que aquela mulher ficasse doente e ele cuidasse dela de novo, porque lá no passado, né, ela fez mal a ele, uma outra vez. E isso foi um desenrolar de várias reuniões, a gente não vai ficar contando a história do cara aqui, né, mas o que cabe para o estudo de hoje, o planejamento reencarnatório desse cara estava tudo caminhando, ele participando das escolhas, mas quando chegou nesse detalhe, o livre-arbítrio dele e o medo, e o desconhecimento, ou a falta de crença, na verdade, o que ele tinha era uma falta de crença na existência do perdão sincero. Ele nunca acreditou que ela havia realmente perdoado ele. Aquele abraço, aquele sorriso que ela deu nele não foi suficiente para ele, né? E isso trouxe grandes complicações no projeto do planejamento reencarnatório dele. Então, essa ideia de planejar a reencarnação é complexa, é difícil, mas como diz os espíritos para Kardec, você planeja o gênero, mas não planeja os detalhes, você não vai saber detalhes. Então, esse negócio de ser muito detalhado, muito detalhista, vai ser assim, vai ser essa, é meio confuso essas histórias, tomar cuidado com isso. Você consegue ver o gênero da prova, né, o gênero da expiação lá que você vai passar, mas não exatamente a expiação e a prova, né? Tem que ter esse tipo de cuidado. Outra coisa que eu queria falar, então, o tempo está acabando, é tanta coisa para falar esse assunto, é um assunto que rende muito, né? Acho que eu estou falando até rápido, porque é muito conteúdo que tem para a gente poder falar sobre reencarnação, né? Talvez um outro dia, um outro bate-papo, a gente continue essa conversa, mas o que eu queria aproveitar essa oportunidade, né? Ainda mais que é um estudo que fica gravado, fica online, eu queria deixar uma coisa clara, que às vezes alguns espíritas, né, nós no nosso meio, cometemos uma falha, um erro muito grave contra o espiritismo, né, quando a gente se refere a karma. Quando o espírita começa a falar de karma. Ah, o meu karma. Ah, aquilo ali é o karma do fulano. Aquilo é o karma do ciclano. Eu queria deixar claro que na doutrina espírita não existe karma. Nós não temos karma. O que nós temos é a lei de causa e efeito. Não temos karma. Para quem não sabe, o karma é um conceito reencarnatório hindu, utilizado em outras religiões também, mas é mais forte no hinduísmo, onde é quase uma lei de talhão reencarnatória, onde se você arrancava o olho numa existência, na outra você vai vir cego. Ponto final. Isso é o karma. Ele é cego porque é o karma dele vir cego. Ele tem o karma da cegueira porque ele, na outra existência, ele utilizou mal a visão. Isso é karma. Doutrina espírita não trabalha com isso. Kardec não trabalha com essa hipótese.
Nós somos evolucionistas num Deus de amor, de justiça e amor. Então, se o cara arrancava, vou dar o mesmo exemplo, né? Se o cara arrancava olhos numa existência, na outra existência, não necessariamente ele vai vir cego. É provável que venha, mas não necessariamente. Se a visão for importante dentro do planejamento reencarnatório, se a visão para ele é importante nessa próxima vida, que ele venha com a visão, mesmo ele tendo arrancado a visão de outras pessoas, tendo essa dívida com a vida, ele vai vir enxergando normalmente. Pode ser que tenha alguma matriz, alguma doença na vista dele, que se ele não seguir o planejamento, se ele se desviar muito, se o livre-arbítrio dele desviar muito, essa doença entra em cenário e ele acaba ficando cego. Então, isso pode acontecer, né? Mas não é necessário, não é olho por olho. Não é assim que funciona. Doutrina espírita, pensamento de Kardec, não existe karma no espiritismo. Então, o nosso conceito é reencarnatório dentro de um projeto de lei de amor, de justiça e bondade. Deus é infinitamente justo e bom. E só a reencarnação prova que Deus é justo e bom. Ponto final. Porque nesse pensamento, vou usar o mesmo exemplo do cego, por que nasce uma criança cega e a outra não? Por quê? Ora, se você não tem o conceito reencarnatório espírita, você não vai entender. Ou é punição divina, é o karma, é uma punição, o cara nasceu cego por punição, ou Deus, se você não acredita em vidas sucessivas, se você não acredita em projetos reencarnatórios, você vai falar que Deus é um jogador de dados. Ele joga, essa alma, esse espírito vai nascer cego. Esse vai nascer evidente. Isso é uma maluquice. Então Deus deixou de ser justo e bom. A reencarnação é o único projeto filosófico que responde a esse anseio da humanidade de entender o porquê das suas próprias dores. Sem deixar de apresentar um Deus infinitamente justo e bom. Uma criança nasce cega e a outra não, porque há naquele que nasceu cego a necessidade de reparo com a vida através da sua falta de visão. Assim como o vidente vai reparar questões com a vida de outra forma, de outra possibilidade, não com talvez outras doenças físicas, outros problemas, outros males, enfim. Todos nós vamos reparar, todos nós que estamos reencarnados, vamos reparar nossas dores, né, com a vida através das nossas provas, das nossas expiações, né? Muitas das vezes a expiação se confunde com prova, né? A expiação é a dor, a prova é aquilo que eu posso saborear, conhecimento, né? Mas muitas das vezes a própria prova é uma expiação, está ligada a uma dor. Essas coisas acontecem, é natural que seja dessa forma, tá bom? Então vamos ficar com esse estudo, que a gente, falta aqui 5 minutos, né? Que a gente possa refletir muito ao longo da nossa jornada, da nossa vida, entender como estamos conduzindo a nossa vida, né? Como nós estamos conduzindo a nossa reencarnação. Não podemos esquecer que tudo que foi falado aqui não pode ficar só na teoria, é a nossa vida. É o que acontece com a gente, com a nossa existência. Então todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Todos nós temos. Como nós estamos nos conduzindo? Dá uma olhada na sua trajetória de vida até agora e vê onde estão as suas dores, o que vem acontecendo. Você vai começar a compreender mais quem você foi no passado, o que aconteceu com você, o porquê que essas coisas estão acontecendo. Nada é acaso. Não está acontecendo nada com você que você não mereça. Lembra do Herculano Pires, né? A causa da própria dor somos nós mesmos. Nós somos a causa das nossas dores. Então, esse tipo de raciocínio vai nos auxiliar nessa trajetória, nessa caminhada, nessa existência, nessa vida. Então nós temos que pensar o quê? Nós temos que pensar como nos transformar em pessoas efetivamente melhores amanhã do que realmente nós somos hoje. Como? Através do quê? Através de tomar cuidado com a nossa existência, com a nossa vida, com as nossas escolhas, nos policiar. Para poder saber o que estamos fazendo. Aquele negócio de deixa a vida me levar, ela é muito legal, muito bacana na música. Na vida,
Eu sou o condutor do meu destino. O arquiteto do meu futuro sou eu mesmo. Se eu quero ter uma existência feliz, eu preciso construir essa felicidade agora. Porque quem sou eu hoje? Quem sou eu? Eu sou o quê? Eu sou a consequência das minhas escolhas do passado. Eu sou esse somatório. Eu sou as minhas virtudes, as minhas boas escolhas, mas também sou as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Então eu tenho que olhar para mim mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo, e entender aonde estão as minhas más inclinações, as minhas más tendências. E tentar o quê? Reparando elas, consertando elas, para ir ajeitando. É uma corrida contra o tempo. Porque vai chegar o momento que eu vou ter que sair da carne, não tem jeito. Vai chegar para todo mundo e você não sabe quando vai ser. E eu tenho certeza que todos nós queremos chegar no lado de lá, no plano espiritual, numa situação legal, uma situação bacana. Quem você quer que te receba no plano espiritual? Essa é uma pergunta muito legal para ser feita, um exercício muito bacana para você pensar, né? Quem você quer que te receba lá? Ah, eu quero que me receba a minha vozinha. A vozinha foi legal? Foi uma pessoa boa? Porque se ela não foi, eu não quero que ela esteja lá me esperando, porque senão eu não sou legal. Porque nós vamos a cada um conforme as suas obras. Onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Nós não vamos para lugar. A morte, o fator morte, o fenômeno biológico morte, não transforma você numa pessoa melhor nem pior. Você é aquilo que você é. Você vai para onde as suas tendências, boas ou ruins, te levam. E para que você possa ter pessoas boas te esperando, te recebendo, te conduzindo, é preciso que você leve uma vida no plano positivo das ideias. É preciso que você experimente viver no plano positivo das ideias. Para que você possa conduzir a sua trajetória, tomar conta da sua vida, se policiando as suas escolhas, suas má tendências, ajeitando aqui, consertando ali, travando, não se exaltando mais, não demonstrando mais, é o primeiro grande passo. E ali, construindo um novo ser, se reinventando a cada dia, todos os dias. E é assim que nós vamos nos transformar em pessoas melhores. Tá legal? Vamos encerrar, vamos fazer a nossa prece. Tá? Obrigado a todos aí por estar aqui nesse momento com a gente, estudando. Espero que o tema tenha sido explicado, que a gente possa ter uma ideia legal de o que fazer, né, como nos conduzir diante da vida para sermos melhores. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos estar falando sobre os teus ensinamentos. Esse assunto de hoje, sobre reencarnação, que possamos, Senhor, entender que somos nós que conduzimos o nosso destino. Somos nós os responsáveis por nós mesmos. E somos nós que vamos reparar os erros cometidos por nós. Envolva então a cada um, para que possamos, Senhor, não só refletir, mas que possamos iluminar as nossas mentes e os nossos caminhos, para que possamos efetivamente ser melhores amanhã do que realmente somos hoje. Obrigado, que Jesus, o Meio de Nazaré, abençoe a todos. Graças a Deus. Gente, abraço, obrigado mais uma vez, tá, por vocês estarem aqui com a gente e nesse bate-papo, e até uma próxima oportunidade. Um abração, tchau aí, valeu, obrigado, hein, desligando.